Abra sua Bíblia, querido, querida, lá no segundo livro dos Crônicas. Eu quero passar com você hoje rapidamente por 2 capítulos. Não vou lê-los por inteiro, mas eu quero apenas caminhar por eles, até porque são capítulos que nós já estudamos quando estudávamos Reis, então não vou detalhar, porque inclusive nos livros dos Reis, esses 2 capítulos estão melhores detalhados. Então, se você inclusive tem curiosidade de entender melhor essas questões, procura lá no YouTube, no Spotify. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós temos lá em 2022 os estudos que nós tivemos em Reis, a série Checkmate. Então você pode voltar lá, logo depois do templo lá, que eu já passei para vocês, você vai encontrar e você vai achar ali os estudos que são mais detalhados a respeito do que nós vamos ver hoje. O que nós vamos ver hoje? Depois de ter passado já por 2 semanas aí diante do discurso de Salomão, oração de Salomão e respostas de Deus a Salomão, hoje a gente vai ver aqui pelos capítulos 8 e 9, o fim aqui mesmo já, né, do ciclo de Salomão. Então, para você perceber que nós já vamos aqui nesses 2 capítulos acabar aqui a história de Salomão e a partir da próxima semana já entraremos no reino dividido. E uma coisa que precisa ficar claro, eu já falei isso no início dos estudos, mas eu quero repetir. O livro dos Crônicas, o autor do livro dos Crônicas, ele não tinha o interesse e o desejo de detalhar todas as questões dos reis. Mas o seu propósito final era o quê? Era mostrar para o povo a importância da dinastia de Davi, visto que a partir da linhagem de Davi viria o Messias. Ok? Então, qual é o propósito de Crônicas? É mostrar Davi, Salomão e os seus filhos no reino do sul, Judá, reinando até a Babilônia e a volta da Babilônia, mostrando então que este é o trajeto e aqui Deus estava reinando, governando a partir dos seus servos e fazendo assim a tua vontade. Então, o objetivo do autor não é mostrar, por exemplo, os erros e pecados de Davi e Salomão, que aconteceram. E nós vimos nos livros dos reis, por exemplo. E se você olhar bem, os capítulos 8 e 9, que nós vamos olhar agora, o autor não tem preocupação de falar das 1000 mulheres de Salomão, da idolatria, dos erros, de como ele construiu postes ídolos durante o povo. Ele não tem preocupação de falar isso. Por quê? Porque a ideia dele, nesse momento, não é aqui mostrar os defeitos, os erros e as falhas, mas é apenas mostrar a linha de Davi até o Messias. Ok? Não até o Messias, né? Mas caminhando para o Messias. Estamos juntos nessa? Então, não é o propósito do autor mostrar e apontar todos os detalhes a respeito das vidas de Davi e Salomão, por exemplo. Então vamos lá, o capítulo 8, o versículo 1 diz assim: ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Se você achou que o templo foi construído assim, você se enganou. Você viu quantos anos demorou tudo? 20 anos. Foram 20 anos para a conclusão. É claro que nós não estamos falando da construção do templo apenas. Nós estamos falando da construção do templo e do palácio de Salomão. Para você ter uma ideia, o palácio de Salomão era quase o dobro do tamanho do templo de Salomão, que era o templo que ele já havia construído. Em média aqui, né, fazendo uma média rápida, o templo foi construído em cerca de 7 anos, e depois ainda outros detalhes foram feitos com o tempo e tal, até a conclusão deles. E o palácio de Salomão só foi concluído mesmo depois de 20 anos, até os 20 anos que a gente acabou de ler aqui. Mas você pode ver que não foi algo imediato, foi algo que demorou, não foi rápido, assim como tudo aquilo que a gente decide fazer para o Senhor não tem resultado assim, imediato. Os resultados, eles vêm com o decorrer do tempo, né? Então é necessário ficar assim. Por exemplo, por que o pastor Alisson já está há 11 anos na Betânia e hoje nós estamos começando a colher os frutos, né, de todo esse trabalho junto com a igreja? É porque eu entendo que nós precisamos de constância. Então, a gente entende dessa forma. Eu vejo para os ministérios saudáveis e ministérios de outros colegas pastores de igrejas, em que os pastores que ali ficaram muitos anos. E isso trouxe resultado muito bom. Por quê? Porque o resultado não é imediato. O resultado ele vem com o tempo. Não depende só de nós, depende do Senhor, é claro. É Ele quem faz a obra dele acontecer nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso. As coisas não acontecem de repente. Então, calma. Calma, trabalhe a sua ansiedade. Calma. As coisas não serão no seu tempo. Calma.
Deus está construindo um caráter de Cristo na sua vida através da espera. Calma. Tudo está no tempo do Senhor. Estamos juntos? Versículos de 2 a 6. E agora eu não vou ler os versículos, tá? Eu vou falando os blocos e vou explicando o que em cada bloco está, porque eu tenho certeza absoluta que com toda a sua curiosidade e amor pela palavra, você vai chegar em casa, vai pegar sua Bíblia, você não vai ligar a televisão e você vai ler todos esses capítulos, eu tenho certeza disso. Então eu não vou ler aqui para você, para não quebrar o clima, para que você leia em casa, tá bom? Então vamos lá, dos versículos 2 ao versículo 6, o texto fala da reconstrução de algumas cidades e da construção de cidades armazéns. O que eram cidades armazéns, pastor? Salomão ele fez algumas cidades armazéns em todo o reino de Israel para guardar alimentos, guardar plantações, coisas dessas. Então ali ele tinha todas essas cidades armazéns para isso. E ele foi construindo isso. E também tinha cidades que era para guardar os cavalos de luta, os cavalos de guerra e os carros de guerra também. Então no capítulo 2 e 6 ele fala sobre isso. Nos versículos, nos versículos de 7 a 10, o registro é que Salomão fez alguns gentios de escravos. Então, o que o rei Salomão fez? Era comum, tá, gente? Naquele tempo, sempre que um povo dominava outro povo, o povo dominado se tornava escravo. Então, o que Salomão fez? Ele pegou alguns dos que ainda ficaram na terra e fez desses gentios escravos. O que esses escravos faziam? Trabalho pesado de Israel. Os israelitas, conforme o texto de 7 a 10, não foram para esses trabalhos pesados e nenhum deles foi feito escravo. Nenhum israelita foi feito escravo. Israelitas trabalhavam no comando da guerra, comandos de palácios e outras coisas mais, mas não foram feitos escravos. Até para mostrar para nós que o povo de Deus não trabalha como escravos, mas como filhos. Nós somos filhos de Deus, ok? Versículos de 11 a 13 mostra Salomão trazendo para o seu palácio a filha de Faraó, que era sua esposa, depois de fazer alguns holocaustos e também festas comemoradas com ele junto ao povo. Então não vou ler porque você vai ver aí, fizeram festa do tabernáculo e todas as outras e tal, você vai ler isso aí, é só mesmo registro disso. Por isso que eu estou passando rápido para a gente ganhar tempo aqui e chegar nos objetivos das lições também, ok? Nos versículos 14 a 18, rapidinho antes, perceba que em todo o registro aqui dos capítulos 8 e 9, o autor só vai citar essa esposa de Salomão, a esposa que era filha de Faraó aqui, não vai citar outras, só essa. Percebe a questão da intenção do autor? Que não era mostrar os erros e os pecados de Salomão, mas mostrar depois as suas conquistas e os seus ganhos. Ele não estava escondendo os pecados de Salomão, até porque eles já estão expostos em outro livro. Em Reis está tudo exposto, mas Crônicas não tinha essa intenção. Eu repeti muitas vezes isso, mas é para fazer sentido para você, ok? Quando você lê Crônicas, você sabe, cara, Crônicas não tem intenção de relatar tudo. A intenção de Crônicas é mostrar a linhagem de Davi, beleza? E como Deus preservou essa linhagem. Dos 14 ao 18, termina o capítulo 8. E como que termina o capítulo 8? Mostrando aqui Salomão dividindo os turnos dos sacerdotes e todo o serviço do templo, e também falando sobre a sua rota marinha e os presentes que Salomão recebia dos outros reis. Salomão recebia muitos presentes, muitos presentes. Então, no capítulo aqui, os versículos 14 e 18, está falando um pouco dessa rota e dos turnos dos sacerdotes que foi dividido por eles. Ponto. Acabou o capítulo 8. Rápido, né? Vamos lá. O que o capítulo 8 me ensina? Olhando rapidamente para tudo isso que a gente falou. Salomão sendo enriquecido, Salomão recebendo presentes, Salomão dividindo as cidades, Salomão fazendo escravos, Salomão colocando israelitas em poderes em cargos poderosos, Salomão tendo carros de guerra, cavalos de guerra. O que tudo isso significa? Ponto. Aprendemos aqui que Deus abençoa o seu servo quando este busca a sua face e busca agradá-lo em tudo que faz. Amém? Eu não estou dizendo com isso que todo aquele que serve a Deus com integridade vai ser próspero na grana. Não estou falando isso. Eu estou falando de prosperidade de trabalho, daquilo que faz, daquilo que põe a mão, daquilo que ele desenrola, daquilo que ele da sua família, do seu dia a dia. É essa prosperidade que eu estou falando. Prosperidade de coração, prosperidade de espírito, prosperidade de paz no seu íntegro. Ok? No seu interior. Faz sentido, irmãos?
Então, senão você vai sair daqui ouvindo assim, hoje o pastor falou que se eu servir a Deus de verdade, você é rico. Não, não falei isso. Tá? Não falei isso. Você vai ser rico de acordo com o seu trabalho, de acordo com aquilo que você faz, de acordo com as suas buscas, com os seus investimentos, com aquilo que você, cara, que você corre atrás. Espero que todos vocês fiquem muito ricos e sejam dizimistas em nome de Jesus. Espero mesmo, tá? Mas isso não significa ser rico, eu sou abençoado por Deus só porque eu sou rico. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ficou claro, né? Mas o que eu estou aprendendo aqui é que quando Salomão falou, eu quero ser um servo do Senhor, nas orações que ele fez a Deus, quando ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria, Deus o abençoou. E a bênção do Senhor veio sobre Salomão, a fim de que ele pudesse conquistar todas essas coisas para a glória de Deus. Amém? Porém, tem um porém. Embora Crônicas não fale da queda de Salomão, eu preciso colocar um porém, porque nós sabemos a história. Porém, fica um adendo aqui nessa lição. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Vigie e ore. Salomão tinha tudo, cara. Tudo. Salomão tinha sabedoria. Salomão era bem visto, bem quisto. Todos os reis ao redor o amavam. Tudo. Todos iam a ele buscar sabedoria. Você vai ver agora no capítulo 9. Mas Salomão caiu. Salomão caiu em idolatria. Salomão caiu porque desejou mais o seu prazer da carne que o prazer de Deus. Salomão caiu porque desejou ser rico apenas e amar a sua riqueza e não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Salomão caiu. Então, a lição do capítulo 8 é: Deus abençoa seus servos quando o buscamos, quando desejamos agradá-lo. Porém, entre parênteses, adendo, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Vigie e ore. Estamos juntos? Capítulo 9, porque hoje nós vamos ir rápido por esses capítulos. Nós vamos ter aqui uma visão ampla e master aqui de tudo que a gente está vendo. Uma visão macro do capítulo. Capítulo 9. Os versículos de 1 a 12 vão registrar a visita da famosa rainha de Sabá, que também está nos livros dos reis. Salomão passou a ser muito conhecido entre todos os povos, e uma rainha em especial quis ir ver com seus próprios olhos o que acontecia em Israel, e conhecer pessoalmente o sábio rei Salomão. Sabá não era o nome dela, mas Sabá era o nome de um dos estados da área ali do Iêmen, no sul da Arábia, onde haviam muitos reinos e reinos muito ricos. Então a rainha de Sabá era uma rainha de um povo. E este povo era um povo muito famoso pelo seu comércio de especiarias e incenso. Naquela época, muito bem desenvolvido. Então ela foi até Salomão. Era uma nação rica e altamente civilizada. A rainha foi a Salomão e consigo ela levou muitos presentes. Levou ouro, levou pedras preciosas, levou especiarias, mas ela ficou empolgada mesmo e impressionada, não com o templo, com o reino, com o palácio. Sabe o que mais impressionou a rainha de Sabá? A sabedoria do rei. Veja comigo, versículos 5 e 6 do capítulo 9. Está aí com a Bíblia aberta? Olha aí, versículos 5 e 6. É verdade. Olha ela dizendo, a mulher está dizendo que a rainha de Sabá. É verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Perceba, queridos, que o que se destaca na vida de Salomão é aquilo que Deus lhe deu. Porque Salomão não era sábio por natureza e por nascença. Ele era sábio porque ele pediu e Deus o concedeu sabedoria. E isso impressionava todos os povos. Impressionou a rainha de Sabá ao ponto dela ir lá ver pessoalmente. E quando ela chega lá, ela não apenas confirma o que as pessoas diziam, mas ela fala que
ultrapassa o que as pessoas diziam. Sabe quando você chega no lugar e você se surpreende? Sabe assim, as pessoas dizem, nossa, lá é muito bonito. Aí você fala assim, beleza, vou lá. E você chega lá, uau, é bonito mesmo. Sabe aquele negócio? Então, é isso que aconteceu. Disseram aí que você é sábio. Aí começou a conversar com ele. Uau, você é sábio mesmo. Ela se surpreendeu com a sabedoria de Salomão. Por quê? Porque a sabedoria de Salomão vinha de Deus, vinha do Senhor. Porém, Salomão não usou essa sabedoria apenas para a glória de Deus e para o bem do povo. Tanto não fez isso, embora não esteja registrado nesses capítulos, mas no livro dos reis está registrado, que Salomão acabou devolvendo muitos presentes também para a rainha de Sabá, inclusive fazendo acordos com ela, acordos com povos que não tinham aliança com o Senhor. E Deus não queria que Salomão fizesse acordo. Não Salomão, nenhum rei poderia fazer acordos com outros povos que não tinham aliança com o Senhor. Por isso, aquela mulher saiu de Jerusalém, saiu de Judá, ou melhor, de Israel, que ainda era um povo só, cheia de presentes e também cheia de acordos comerciais com Israel. Estamos juntos até aqui? Versículos de 13 a 28, agora, ele vai falar da riqueza de Salomão. E aqui é impressionante, todo o registro aqui de como Salomão era rico. Você tem uma ideia? Os versículos 22 a 24, olha aí comigo. Você está vendo que eu estou lendo bloquinhos pequenos hoje. Olha aí, 22 a 24. Diz assim, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Quem tinha posto? Deus. 24. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Sabe, queridos, o que a gente aprende aqui e ao ler esse texto? É aquilo que eu acabei falando na oração quando eu estava orando. Que Deus, ele nos concede infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando Salomão pediu, ele pediu ao Senhor o quê? Sabedoria. E qual foi a resposta de Deus para Salomão? Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas eu também vou te dar riquezas, vou te dar os reinos, vou te dar servos, vou te dar mais. Por quê? Porque você soube pedir. E qual que é, às vezes, o grande problema da igreja? Não sabe pedir. Não recebes por quê? Pedes mal. Pedes para si mesmo. Pedes para o seu próprio bem, para o seu próprio coração, para o seu egoísmo, para o seu orgulho, e não para a glória de Deus. E você percebe, querido, que quando Salomão recebe sabedoria, ainda que Salomão não desse glória a Deus em todos os seus encontros, todas as pessoas que iam até Jerusalém para ver a sabedoria ou conhecer a sabedoria de Salomão, ela de certa forma estava fazendo o quê? Glorificando a Deus. Porque todos estavam olhando para Jerusalém. Todos estavam olhando para Salomão. Todos estavam olhando lá para o centro do mundo, que naquele tempo era o grande reino. Diz o texto que não houve outro rei naquele tempo que houvesse tantas riquezas e tanta sabedoria quanto Salomão. Se não havia outro rei tão rico quanto Salomão, significa que não havia outro reino tão grande quanto Israel. Não havia. Não havia. E por quê? Porque Deus concedeu isso. Porque quando Salomão pediu, ele poderia ter pedido tudo. Ele podia ter pedido riquezas, poderia ter pedido os reinos, poderia ter pedido todas as guerras, poderia ter pedido vencer as guerras, poderia ter pedido o que ele fosse. Mas ele pediu sabedoria. O que você está pedindo para o Senhor? Pensa um pouquinho. Qual tem sido o seu pedido ao Senhor? Sabe por que talvez você não tenha recebido? Porque você está pedindo mal. Porque talvez o seu pedido esteja voltado apenas para o seu coração.
Você está olhando toda a situação e está pensando assim, cara, eu preciso pedir uma coisa para Deus para me dar melhor. Talvez a sua oração seja para o seu bem. A sua oração seja assim, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, porque eu preciso me sentir assim, eu preciso ter aquilo, eu preciso resolver essa situação, porque eu não estou bem, eu não estou legal, e a sua oração não está centrada em Cristo, em Deus, na glória dEle. Porque pensa comigo, voltando a falar de oração, porque esse texto aqui tem todo o contexto disso. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós poderíamos receber tudo que nós pedíssemos no nome dEle, Ele não está nos dando carta branca, um cheque em branco, para falar assim, ó, o que você pedir, se você falar assim, em nome de Jesus, é uma fórmula mágica, você coloca em nome de Jesus e você recebe. Então é uma fórmula mágica. Jesus não está falando isso. Não está. E tem muita gente que acredita assim. Muita gente que não olha para a oração e pensa, em nome de Jesus é uma fórmula mágica. Então eu começo a oração, peço tudo. Mas Jesus, Deus, precisa ouvir em nome de Jesus. Que aí se ele ouvir em nome de Jesus, ele vai responder tudo que eu pedi. Não. Quando você coloca o em nome de Jesus, significa que eu estou pedindo aquilo que Jesus pediria. Significa que o que eu quero é aquilo que Jesus quer. Significa que a minha vontade não deve ser a minha, mas é a vontade de Jesus. Então, quando eu digo em nome de Jesus, estou dizendo assim, Senhor, responda a minha oração de acordo com a vontade de Jesus, não com a minha. Responda a minha oração de acordo com a vontade de Cristo, até porque nós sabemos, em Hebreus nos mostra isso, que o nosso Senhor Jesus está no céu intercedendo por nós diante do Pai, como um sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu não falo assim uma fórmula mágica. Não, eu falo, Senhor, responda a minha oração de acordo com o pedido de Jesus. Então, se eu estou pedindo, está em desacordo com o que Jesus quer, não me dê. É isso que você está dizendo. Em nome de Jesus. Me dê aquilo que Jesus quer. Faz sentido? E aí, quando você recebe aquilo que Jesus quer, você recebe infinitamente mais do que pode pensar e imaginar. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Às vezes Ele não vai te dar aquilo que você quer, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele não vai te dar aquilo que é para o seu bem, mas Ele vai te dar aquilo que é para te fazer parecido com Cristo. Ele não vai te dar aquilo que vai satisfazer o seu coração, mas Ele vai te dar aquilo que vai satisfazer o coração de Deus. Porque a sua vida não está centrada em si mesmo. A sua vida deve estar centrada em Cristo. Por que Salomão recebeu e todos iam a ele? Porque ele pediu segundo a vontade de Deus. É isso. E que lições ficam aqui no capítulo 9 para nós, diante desses versículos que nós acabamos de ler, antes de chegar no finalzinho do capítulo? Primeiro, sempre que você tiver a oportunidade, testemunhe do amor de Deus. Querido, presta atenção. Quantas e quantas e quantas pessoas foram a Salomão por causa daquilo que Deus deu a ele? A oportunidade que Salomão tinha de dizer o seguinte, ó, você está vendo isso tudo aqui? Olha para ele, porque é dele. Quantas oportunidades ele teve? E que, infelizmente, segundo os relatos de 1 Reis, nós sabemos que ele não fez. Ele perdeu muitas dessas oportunidades. Fez besteira. Mas ele poderia ter aproveitado todas as oportunidades. Aí, querido, pensa comigo. Deus responde a sua oração, te dá o que você quer, te dá o que você precisa. Quando você recebe o que você precisa, quando você é abençoado, quando você prospera, aí as pessoas vão até você, as pessoas querem saber da sua vida, e você fala, é porque eu fiz, é porque eu sou, é porque eu conquistei, é porque o quê? Porque o quê, meu irmão? Presta atenção. Quando as coisas estiverem caminhando na sua vida, seja para o bem ou seja para o mal, seja para um bênção, ou seja, de alguma forma Deus tratando o seu coração, e você estiver diante das pessoas, aproveite a oportunidade de testemunhar do amor de Deus para elas. E fale para elas, está vendo isso aqui? Cara, isso aqui é Deus. Está vendo a minha família? Cara, minha família lá, imperfeita, cheia de defeito. Você não tem ideia de como é que a gente briga quando a gente está entre quatro paredes. Mas é minha família, mas aquela família que Deus me deu ali, ó, foi Cristo.
é de Cristo. Está vendo meu casamento? Não é perfeito, não. A gente briga, a gente discute, mas a gente vai seguir junto até o último dia, porque a gente prometeu. A gente prometeu no altar que seria até que a morte nos separe. E o até que a morte nos separe significa que eu vou servir ao Senhor, eu vou dar a Ele tudo que eu tenho. Está vendo aqui? Glorifica o Senhor. Está vendo o meu trabalho, como é que está prosperando? Está prosperando não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo está me dando sabedoria. Está vendo meus estudos, como é que eu estou indo bem? Como é que eu estou servindo aqui? E eu estou conseguindo me destacar. E os professores estão olhando para mim, estão vendo destaque na minha vida. É porque Cristo está em mim. Quantos de nós fazemos isso, queridos? Quantos de nós? Fala sério. Fala sério. Quantas vezes você ouviu alguém falar isso? Quantas vezes você falou isso para alguém? A gente é tão egoísta. Perdemos as oportunidades de testemunhar do amor de Deus. Perdemos. Oportunidades que nos são dadas todos os dias. No posto de gasolina, no cobrador de ônibus, no Uber, na lojinha do 1,99. Todos os dias. Quando você vai comer uma pizza, quando você recebe um motoboy, todos os dias você tem a oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Aproveite. Segunda lição que eu aprendo aqui no capítulo 9 é que não tem nada de errado em ter riquezas, desde que tudo isso glorifique a Deus. Porque talvez você olhe para esse texto e fale assim, pastor, então é melhor nem ser rico. Não é isso que o texto está dizendo. Salomão era rico, isso era um problema? Não, o problema não estava em Salomão ser rico. O problema está no amor às riquezas. O problema está em como eu estou ganhando essas riquezas. Por exemplo, Salomão fez alianças que não deveria fazer, e por causa dessas alianças ele se enriqueceu. Está errado. Fez alianças com povos que ele não deveria fazer, está errado. Enriqueceu de forma ilícita. Casou-se com diversas, ou melhor, centenas, vamos dizer, milhares de mulheres. Você acha que esses casamentos é porque Salomão só queria ter mais uma mulher? Não, querido, isso eram alianças que ele estava fazendo com outros povos. E fazendo aliança com outros povos, ele estava recebendo, ganhando riquezas. Riquezas. Agora, o que eu aprendo aqui? É que a seguinte questão é, como a nossa riqueza glorifica a Deus? Da seguinte forma. Primeiro, quando a fonte dela é justa e íntegra. A fonte do seu trabalho, a fonte da sua riqueza é justa e íntegra. Então, glorifica a Deus com isso. Segundo, quando para conquistá-la, não é preciso fazer alianças que Deus não aprova. Tem pessoas fazendo alianças com outros que Deus não aprova. E aí eu digo alianças, por exemplo, alianças políticas que entram no meio de uma corrupção para enriquecer de forma mais rápida. Às vezes são alianças na corporação, aqueles que são militares, alianças em empresas, em oligarquias, aliança em lojas, e isso. Às vezes fazem alianças assim, estão fazendo alianças com pessoas que não deveriam estar fazendo, com pessoas que não têm integridade que Cristo exige. Aí está se enriquecendo de forma ilícita. É isso? Essa riqueza não agrada a Deus. Quando que a minha riqueza glorifica a Deus? Quando ela não toma o lugar de Deus na minha vida. Porque se a sua riqueza é tudo que você tem, você perdeu o sentido, cara. É melhor você fazer igual o jovem rico lá. Vende tudo que você tem, Deus pobre. Mas você não vai vender, sabe por quê? Porque o seu Deus é a riqueza. Não é o Senhor. Aí você está ouvindo isso, você está pensando assim, pastor, leva a mão não, olha para a gente aqui, pastor. Né? De repente você está pensando assim, você conhece a gente, pastor. Você sabe que a gente não é rico. Mas quem disse que eu estou falando de rico? Quem disse? Tem muito pobre aí que ama mais o dinheiro que o próprio rico. Tem muita gente que não é rico no sentido de ter muito dinheiro no banco, de ser milionário, de ter casas, de ter bens, mas que a sua fonte é injusta e é ilícita, que faz aliança com pessoas para se enriquecer. Eu não estou falando de riqueza lá em cima não, querido. Estou falando de riqueza, os seus 1.200 que você ganha, é os seus 2.400 que você leva para casa, é os seus 6, sei lá quanto você ganha. É isso aí que você ganha, é sua riqueza, querido.
É a sua riqueza. O que você está fazendo com a sua riqueza? Ser rico é um problema? Não. O problema é amar o dinheiro acima de Deus. O problema é quando as fontes da riqueza não são lícitas e não são íntegras. O problema está quando você precisa fazer alianças que não agradam a Deus para enriquecer. Faz sentido? Por fim, o capítulo 9. E eu quero terminar aqui. Versículos 29 a 31. Diz assim: quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não estão tudo escrito no livro da história de Natã e do profeta, da profecia de Aías, o Sidonita, e nas visões do Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel, em Jerusalém, durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A partir do capítulo 10, a gente abre a terceira sessão dos livros de Crônicas. A primeira sessão é Davi, a segunda sessão Salomão, a terceira sessão são os reinos divididos. A partir da semana que vem. Eu quero fechar aqui te mostrando a morte de Salomão. Salomão reinou, segundo a história, entre 971 a.C. e 931 a.C. Há outros registros de Salomão, como você leu aí, vários livros, dentre eles o bíblico, está os Reis, que também fala sobre Salomão. E aqui, nesse momento, termina a era da nação unida. A partir de agora, nós veremos um reino dividido. E veremos como tantos problemas virão dessa divisão do reino. Quando Roboão e Jeroboão vão brigar, vocês sabem um pouco da história, mas a partir da semana que vem, a gente volta a falar disso de novo. Porque eu quero encerrar te dizendo a seguinte questão. Uma lição final aqui que nós podemos tirar para as nossas vidas é, para fechar, mesmo Salomão, sendo um homem mais sábio, ele não chegou aos pés de Jesus, porque só Cristo é sábio, íntegro, justo e santo na sua totalidade. O que eu quero te dizer? É que ao olhar para o Antigo Testamento, eu não posso olhar e pegar nesses personagens apenas modelos de moral e de caráter, mas eu devo olhar para esses personagens e perceber que eles não são na sua totalidade santos, íntegros e justos, mas só Cristo é. Porque toda a história do Antigo Testamento está apontando para Cristo. Ou seja, não é nas riquezas ou na sabedoria que encontraremos a satisfação completa da nossa alma, mas em Cristo, no seu sacrifício salvífico e em seu amor gracioso. Porque Salomão foi um grande rei, mas Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse estudo, que embora sejam capítulos mais técnicos, que apenas registram nomes, cidades, reis, riquezas, mas que mesmo passando por eles assim de forma macro, como fizemos, podemos extrair para nossas vidas grandes lições. Deus, ajuda-nos a olhar para as Escrituras e encontrar Cristo nelas. E a olhar para a Tua Palavra, Deus, em perceber que em todo o tempo a Tua Palavra está apontando para Cristo, nos mostrando aquele que é realmente o nosso Salvador. Ajuda-nos, Deus, a, como vimos também e aprendemos hoje, a orar como o Senhor realmente quer que a gente ore. Perdoa a gente, Deus, porque a gente é tão egoísta. Porque tantas e tantas vezes pedimos por nós mesmos. Pedimos apenas para a nossa satisfação própria. Pedimos apenas para a satisfação dos nossos desejos do coração. Ah, Deus, ensina-nos a orar com corações sábios. Ensina-nos a pedir como o Senhor quer. Ensina-nos a orar sim como Jesus orou. Porque Ele não apenas deixou uma oração modelo, Ele nos ensinou um padrão de desejar que o Teu reino seja visto, que a Tua glória seja vista, que o Senhor seja adorado, o Pai seja exaltado, porque o Senhor é um Pai nosso que estás nos céus, santo, santo e santo Tu és. Por isso ajuda-nos a orar, não a partir da nossa perspectiva falha e pecadora, mas a partir da perspectiva de Cristo, o único Senhor e Salvador. Porque embora tenhamos vários relatos de bons reis, como vimos aqui, nenhum deles se compara ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina na eternidade e reinará para todo sempre. E quando voltar para buscar a tua igreja, continuará sendo rei,
porque Ele é o Rei, ontem, hoje e será eternamente. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas começam e terminam em Cristo. E por isso nós o adoramos nessa noite. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, servos do Senhor, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Espero que você não deixe de ler os capítulos 8 e 9 em casa também. Que Deus te abençoe. Estamos encerrados o culto dessa noite.